Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre uma questão que tem sido bem polêmica, já não é de agora, e que na verdade tem muito a ver com um dos meus principais valores. Então, realmente eu senti que eu tinha que comentar, né? Bom, como todos sabem, o próprio nome do meu site já diz, eu sou um defensor da liberdade. E tem sido discutido muito a questão da liberdade de expressão. Alguns defendem, outros são contra, outros defendem, mas acham que tem que ter limites. E eu resolvi que eu vou assumir aqui a minha posição a esse respeito. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu sou realmente um fã ardoroso, um defensor radical da liberdade de expressão, sim. E eu queria falar um pouco sobre isso. Primeira coisa é o seguinte: eu acho que quando a gente não expressa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a gente não consegue manifestar corretamente, não consegue experimentar e não consegue lidar com aquilo. Isso até em questões terapêuticas as pessoas percebem isso. No caso de relações, sejam pessoais ou sociais, a gente vê também que esse tipo de coisa também é importante. Na verdade, mesmo nos meus relacionamentos pessoais e até nas questões sociais, políticas, às vezes até mais nesse caso, eu acho que a gente tem que ser o mais aberto possível. Quando todo mundo coloca suas questões, seus pensamentos, seus desejos, seus planos, as negociações acontecem mais facilmente, né? E como eu já disse antes, negociação é uma das palavras-chave para viver no sistema democrático. A gente tem que ter decisões coletivas e temos que negociar. Eu acho que, mas até no plano individual, mesmo negociação entre empresas, por exemplo, ou alguma coisa comercial, quando os dois colocam, ou política também, né? Quando os dois lados colocam aquilo que lhes interessa, cada um o seu, fica mais fácil negociar. Nos relacionamentos pessoais, eu tenho tentado levar isso também, claro que, bom, lidando com o fato que algumas pessoas entendem isso melhor que outras, e até isso tem que ser negociado metalinguisticamente, mas, né, negociar a própria negociação às vezes, mas enfim, a gente tem que buscar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de comportamento. E não dá pra gente negociar se eu não sei o que, que o outro tá pensando ou sentindo, porque eu não tenho como saber isso. Eu não tenho como ter acesso. Só se a pessoa me disser. Então a liberdade de expressão já é boa nesse sentido, tá? Além disso, para você cercear a liberdade de expressão, você tem que selecionar aquilo que é permitido do que não é permitido. E sempre, sempre, sempre na história, isso degenerou em alguma forma de autoritarismo. Nunca deu certo. Claro, existem alguns que dão um argumento que eles chamaram de paradoxo da tolerância, uma coisa assim, não me falha a memória é esse nome, que diria que, bom, mas se você tolerar pensamentos intolerantes, esses pensamentos vão crescer, aquela sociedade vai ser tomada por isso, por esse pensamento intolerante, e na busca pela defesa da tolerância aplicada a esses pensamentos, a gente chegaria a uma sociedade intolerante, o que seria o tal do paradoxo. Tem muita gente falando atualmente isso aí, e eu sinceramente discordo totalmente desse raciocínio, porque, na verdade, primeiro, ele pressupõe que você falar alguma ideia, as pessoas vão aceitar a sua ideia porque você falou. O que não é verdade, né? Convenhamos. Até porque se fosse verdade, então podia ser tanto para um lado quanto para o outro. Né? Se alguém intolerante começa a propagar ideias intolerantes, se ele tem esse dom, também tem. Também pode dizer, ah, não, mas vamos ser tolerantes. Posso mudar? Não posso? Quer dizer, por que, que um teria essa ideia mais do que o outro? Uma das coisas principais que eu também tenho, além da liberdade, é a autorresponsabilidade, que é condição imprescindível para a liberdade verdadeira. E autorresponsabilidade em tudo, inclusive dos próprios pensamentos. E eu sou responsável pelos meus pensamentos. Você é responsável pelos seus. Se alguém me fala alguma ideia, eu não necessariamente vou seguir o que essa pessoa fez. Eu vou avaliar segundo o meu critério. E eu acredito em democracia a gente ter a crença de que as pessoas são capazes, se não de ter esse tipo de característica, né, de saber pensar por conta própria, que elas se exercitem. Eu acho que toda sociedade tem que experimentar aquilo que ela pensa. A gente não pode partir do pressuposto que as pessoas vão ser eternamente ingênuas. Inclusive, porque aí, como eu falei, teria que ter um grupo de iluminados que digam para as pessoas quais são pensamentos que são permitidos e outros não. Isso é literalmente, etimologicamente autoritário. Lembrando que autoritarismo, etimologicamente, é a palavra que exige de autor, autoria. Você tem que ter autores da história, autores do pensamento dos outros. Pessoas que vão escrever e dizer o que os outros vão pensar. Isso é daí que vem mais ou menos, estou aqui falando de forma grosseira, mas é daí que vem a ideia de autoritarismo. Aí você fala, bom, mas então, se eu não quero ser autoritário, tem que dar o dom da pessoa de pensar por si mesma e tem que respeitar isso e acreditar que ela é capaz. E se ela não é capaz, ela tem que aprender a ser capaz. E só ela aprende só sendo capaz batendo de frente. E esse paradoxo da tolerância, por cima, ele inclusive vem de uma interpretação errada da história.
Ele parte da ideia de que existiria essa possibilidade. Nunca houve na história a possibilidade. Ah, e aqueles regimes, né? Não sei nem se eu posso falar aqui, mas naqueles lá na década de 1920, 1930, que surgiram na Europa, intolerante, que foi o que inspirou isso aí. Gente, ninguém é capaz de entrar num regime desse só porque o outro ouviu. Aquilo dali foi um momento muito particular, histórico, de uma sociedade que praticamente entrou em colapso. Não à toa que se viu uma situação tão extrema que de fato chegou a ideologias extremas e absurdas. Não é porque alguém, um maluquinho de bigodinho esquisito, chegou e falou para eles assim: olha, façam isso. Isso é uma ideia ingênua, não é uma pessoa só que fala. Maluco sempre existiu na história da humanidade. Mas por que de repente numa delas todo mundo começa a ouvir o maluco e em outras todo mundo fala: ih, esse cara é maluco? Qual a diferença? Por que às vezes as pessoas têm esse senso, às vezes não? Não é a pessoa que falou, o discurso não muda ninguém. O que traz os discursos extremistas e, portanto, práticas extremistas a se difundirem são situações sociais extremas, né? Por exemplo, a Alemanha, no pós-Primeira Guerra, estava vivendo uma total crise econômica, social, política, tinha perdido a guerra, tinha tido o famoso Tratado de Versalhes, crise 29. A gente aprende também, como eu falei no outro vídeo, isso até matéria de Enem. Então, não é uma coisa que vai acontecer assim só porque alguém chegou e falou alguma coisa. Entendeu? Claro, eu acho que a gente isso não é defender nenhum desses discursos. Eu acho que esses discursos são absolutamente idiotas. Mas eu costumo dizer assim, preconceito é que nem mofo, né? Mofo cresce aonde? Em lugares escuros, fechados, né? E ruins. Preconceitos assim são que nem mofo nos neurônios da pessoa, entendeu? É porque a pessoa são em geral indivíduos fechados, solitários, que ficam aquelas ideias malucas dentro da cabeça, né? Ideias totalmente estapafúrdias e acabam caindo nisso. Eu acho pelo contrário, por mim, assim, olha, por mim a gente tem que expor essas pessoas e falar, agora você vai argumentar. E aí vem aquele tipo de coisa, entendeu? E eu digo isso, assim, claro, na verdade a gente até se preocupa com esse tipo de ideologias, pois a gente herda muito essas coisas europeias, mas aqui eu nem acho que seja esse terreno fértil. E pelo contrário, está acontecendo o contrário, as pessoas estão parando de aceitar a liberdade de expressão do outro por conta de argumentos assim. Na verdade, por medo de ideologia extremista dessa forma, que não aconteceram no Brasil, a gente está perdendo uma coisa que de fato a gente já teve, está perdendo, aí sim é a perda concreta, que já está acontecendo, na nossa liberdade de expressão. E consequente falta de negociação, problemas na democracia, conflitos sociais. As pessoas não conversam, quem não se comunica se trumbica, já diria Chacrinha. As pessoas não conversam, estão batendo umas com as outras. A cultura cancelamento está fazendo eles entrar em choque. Já teve famílias de gente, aliás, que nem entendia nada de política, que deixaram de comemorar Natal em certos anos por conta de divergências políticas. Você imagina a loucura. Né? E eu, como parlador aqui da liberdade, sempre defendia, eu acho que tem que ser liberdade de expressão. Ah, mas o cara tem 10 malucos. Então vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele. Vamos mostrar para ele todas as incongruências que ele tem. Até porque, se a ideologia é maluca, não é difícil encontrar incongruência, né? Não é difícil encontrar falhas no pensamento dele, porque esse pensamento é totalmente. Né? Encontrar problema no que o cara está falando é fácil. Argumento contra se encontra assim uns 20. Difícil na hora de escolher qual que você vai começar, né? É que assim, você quer em ordem alfabética, quer em ordem de aparecimento na minha cabeça, porque é a lista longa. Então não tem por que temer o argumento. E é quando a gente acredita no senso da pessoa, é uma coisa engraçada. Isso eu aprendi com alguns espiritualistas também. Quando você acredita no senso da pessoa, você ajuda ela a acreditar no próprio senso e ela começa a ficar mais sensata. Porque ela começa a debater contigo, ela começa a se sentir respeitada, começa a se sentir acolhida e começa a responder. E aí sim a gente consegue processar mudança de pensamento. Isso é uma coisa que se sabe já há muito tempo na área terapêutica, por exemplo. Que eu já vi na área de espiritualidade tem muito terapeuta, né? Pela própria natureza da coisa, tem muito terapeuta. Todos eles falam, quando você traz isso que eles chamam de a sombra do indivíduo, esse lado meio esquisitão da pessoa, todo mundo tem seus complexos, suas neuroses, aquelas coisas todas, a pessoa trabalha aquilo, aí a pessoa se sente acolhida e começa a trabalhar, começa a se tornar uma melhor pessoa, se livrar das neuroses. Então esse discurso contra a liberdade de expressão ignora que coletivamente é uma coisa. Ideologia extremista, para mim, é uma espécie de patologia emocional, que nem, sei lá, as neuroses todas, mas no nível coletivo. Em outra escala, mais ou menos a mesma coisa. Né? Inclusive, a gente pode ver muitas neuroses nessas ideologias todas. Então não adianta você ficar cancelando. Cancelando, você corta a sua linha de transmissão com a pessoa.
sua linha telefônica. Linha telefônica é meio cringe, né? Mas sua linha de comunicação com a pessoa. Corta a conexão com a internet, fica um pouquinho menos cringe. Entendeu? Corta a sua conexão com a pessoa. E aí? E aí? E como é que você vai mudar o pensamento da pessoa? E você acha que só de deixar de falar, a pessoa vai deixar de pensar? Primeiro, ela vai continuar conversando em off, escondido, com os malucos também que nem ela que ficam escondidos, que é tudo com esse povo aí. Esse povo de ideologia extrema é tudo meio que nem rato, se esconde lá nos obscuros das coisas. Fica falando em tudo off, e você acha que o preconceito acabou? Não, não acabou, tá lá. E para todos os efeitos, não importa se a pessoa expressou ou não expressou as maluquices mentais dela, os preconceitos dela, tá? Porque em termos de prática social, o que importa é realmente o que de fato a pessoa pensa, independente se ela comunicou ou não. Porque na hora H, quando tiver que agir, ela vai agir segundo o que ela pensa. Na hora de dizer, ela não vai te contar. Ela não vai te contar, porque teme a liberdade pela perda da liberdade de expressão. Então, assim, é uma doença que não é tratada assim. O remédio não trata a doença e tem um monte de efeitos colaterais, porque, como eu disse, pelo contrário. É nessa que limita a liberdade de expressão que a gente também cria outras ideologias autoritárias. E o século XX foi assim, todo. Você teve ideologias autoritárias que, para sanar essas ideologias, a gente teve outras ideologias autoritárias nesse mesmo pensamento, e aí criou outro autoritarismo, e para sanar esse outro autoritarismo criou mais outro, e mais outro. Foi uma lista imensa. E não se saiu daí. Então, se a gente quer realmente uma democracia, uma liberdade, a gente tem que entender que tem que liberdade de expressão. Agora, qual é o desafio que torna todo mundo cômodo com isso? Qual é o desafio? O desafio é que realmente a gente tem que saber argumentar. É mais fácil demonizar o outro com ideologias que você sente que são erradas, e às vezes até está certo em sentir mesmo, mas você não sabe dizer o que é, do que chegar a argumentar, né? Eu sinto que as pessoas estão com muito medo barra comodismo de argumentar. Não, não, fala o que você pensa mesmo e vamos conversar. Vamos conversar, vamos argumentar. Vamos confiar no argumento. Vamos confiar na racionalidade, na sensatez das pessoas. Sensatez até mais do que eu prefiro falar sensatez que racionalidade. Vamos confiar na sensatez de todo mundo. Vamos confiar nos outros, respeitar os outros. Confiar na liberdade de expressão. E entender que, olha, confiar nos próprios argumentos. Eu posso não te convencer agora, mas eu sei que tem bons argumentos. Aquilo, pelo menos alguma coisinha te ajudou a ficar mais longe de pensamentos nocivos e negativos. Isso eu acredito como espiritualista, sim. Mas eu acho que a gente tem que trazer também para o plano da sociedade, como eu disse, é também uma proposta de Palador, tem muita coisa nas regras sociais, na política, economia, história, e até nas regras sociais mesmo, de quais ideologias, caminhos seguir, tem muita coisa que não leva em consideração. Esses princípios que na espiritualidade lá da terapia, do individual, as pessoas já perceberam, ó, é melhor deixar as pessoas mostrar essas suas sombras no sentido, se não me engano, é junguiana a origem, mas enfim, é melhor deixar as pessoas mostrar essas sombras, a gente trabalhá-las, do que ficar tapando o sol com a peneira. Aliás, no caso, as trevas com a peneira, seria mais corretamente dizer, ficar tapando, fingindo que não viu, deixando aquele troço fedendo ali, mas, botando a poeira por debaixo do tapete, e depois aquilo dali estoura mais tarde até pior do que se a gente tivesse aberto e ter soltado. Então, é uma coisa que já me incomoda muito, que tem muita gente falando mal da liberdade de expressão e o nosso país está indo por um caminho realmente perigoso nesse sentido, em que, como eu falei, no medo de a gente cair em ideologias extremistas, a gente está levando um autoritarismo que esse sim pode levar a extremos. A gente está caindo num buraco por causa do medo de cair em buracos. Olha que ironia do destino. Pois é, a gente está nessa. Então é isso, e como grande defensor da liberdade, eu acho que se você discorda de alguém, por mais louco que seja, por mais louco que seja a ideia da pessoa, por mais louco que seja o pensamento dela, respeite e tenta argumentar contra. Não foge desse desafio, não. Usa seu tutano aqui, não foge do desafio de pensar. Pensa mesmo e fala, então vamos debater. Entendeu? E proponha sempre a pessoa, porque também a outra pessoa pode também tentar fugir. Não deixa fugir, não. Eu, às vezes eu sou meio chato com isso. Eu fico lá, mas e tal coisa? Eu fico cutucando. Muita gente já criou inimizade comigo por causa disso. Mas eu falo, peraí, vamos cutucar isso aí, vamos falar, como assim? E como assim? Como assim? Alguns me bloqueiam, aí também eu tentei, né? Fazer o quê? Aí também não deu certo, mas tentei. Mas se eu já bloquear de cara, eu não tentei, né? Então a gente persiste, eu espero que agora não só já tenha usado muito meu dom de convencimento, como te convença a convencer os outros também. Que a gente tem que conversar muito mais nesse mundo, tá?
A gente não vai sair desse monte. Honestamente, para mim, a gente só vejo ideologias extremistas de todo mundo. A gente, na verdade, estão todas ruins para mim. Tá tudo uma porcaria. Pra não dizer outra palavra com M, porque eu não quero botar uma palavrão aqui. Mas é aquela palavra com M que você pensou. Tá tudo assim. Então a gente tem que acordar. Tá bom? Então eu acho que a gente pensar nisso, botar a liberdade como coisa fundamental, como princípio fundamental, liberdade de expressão. E quando a gente não discordar, a gente argumentar. Por mais que a ideia nos pareça tosca, absurda, se é tosca, absurda, então não é tão difícil assim para você argumentar contra. Né? Então treina, usa o tutano, usa a sensatez, os bons princípios da inteligência e vamos, que é assim que a gente vai realmente ter mais liberdade e se livrar de ideologia extremista. Não é botando tudo para debaixo do tapete, não, tá bom? É isso, pessoal, e espero que tenham gostado da mensagem, que essa é sempre muito polêmica, mas é isso, gente. Até mais.